início das monções. A aventura das monções iniciou-se em 1718, quando o bandeirante Pascoal Moreira Cabral encontrou ouro nos barrancos do rio Cuiabá, no atual estado de Mato Grosso. Rapidamente a notícia se espalhou por toda a província de São Paulo e homens provenientes de todas as partes passaram a tentar chegar às novas áreas auríferas recém-descobertas. Inicialmente, os bandeirantes partiam de Santana de Parnaíba. Porém, como nessa localidade o rio Tietê é bastante acidentado, decidiram partir para a província de Mato Grosso diretamente do porto de Araritaguaba. Esse era o nome indígena original da localidade, que significa lugar onde as araras bicam a areia. Atualmente, a cidade é conhecida por Porto Feliz e foi fundada em 1693 por Antônio Cardoso Pimentel, na margem esquerda do rio Anhembi, conhecido atualmente como Rio Tietê. Dizem que a cidade se chama Porto Feliz pelo fato de seus habitantes serem conhecidos por sua alegria e hospitalidade, especialmente quando as expedições fluviais retornavam e eram motivo de grandes comemorações. O rio Tietê acabou se revelando um grande aliado dos bandeirantes, pois, contrariando o fluxo da grande maioria dos rios que normalmente se dirigem para o mar, o Tietê tem o fluxo contrário, fluindo para o interior do território brasileiro. O rio serviu de via de transporte para todos aqueles que queriam desbravar as províncias de Goiás e Mato Grosso, buscando riquezas pelo interior inexplorável do Brasil. Às margens do rio Tietê foi construído um estaleiro, no local que é conhecido atualmente como Porto das Monções. Lá foram fabricados incontáveis batelões, que eram embarcações feitas de enormes troncos de peroba rosa escavada, inspirada pelas pirogas indígenas. Elas alcançavam até 12 metros de comprimento e podiam acomodar até 100 pessoas. Atualmente, um dos batelões usados pelos bandeirantes se encontra exposto dentro de uma redoma de vidro, no Parque das Monções. Foi muito emocionante para mim visitar o Porto das Monções e imaginar toda aquela gente partindo rumo ao desconhecido, buscando ouro e pedras preciosas nos cantos mais remotos do Brasil. A sensação ficou ainda mais forte ao ver pessoalmente o matelão original, usado pelos bandeirantes em tais espreitadas. No entanto, a maior atração de Porto Feliz é o Parque das Monções. Dentro dele, podemos encontrar o monumento aos bandeirantes, o Porto das Monções, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que reproduz a original situada na França, além de um exemplar de um batelão dos bandeirantes e o famoso Paredão Salitroso. O Paredão Salitroso é um enorme monumento natural formado por rocha salitrosa, calcário e arenito, formada há mais de 300 milhões de anos. Muitos especialistas afirmam que esse sítio arqueológico abriga provas que a região esteve submersa há milhões de anos atrás, pois há grande presença de sal marinho no paredão. E nos dias de hoje, Porto Feliz celebra seu passado histórico durante a Semana das Monções, realizado anualmente entre os dias 7 e 13 de outubro, na qual são ensinadas apresentações ao ar livre, retratando acontecimentos da época dos bandeirantes e das monções que ocorreram na cidade. A biodiversidade do Parque das Monções. A biodiversidade floresce nos espaços mais inusitados. Um trabalho de pesquisa e observação no Parque das Monções em Porto Feliz mostra o potencial do turismo ambiental do local, por mais que ele esteja integrado com o espaço urbano. Diferente do que muitos pensam, não é preciso percorrer quilômetros de mata densa para encontrar uma grande variedade de animais. De fácil acesso pelo centro da cidade, o parque é aberto aos turistas e moradores, das 7 às 7 horas, e seu entorno é bastante movimentado. Essa agitação urbana, somada à poluição que ainda é presente no rio Tietê, parecia impedir muitas espécies de se aventurarem chegando mais próximo ao local. Uma pesquisa de iniciação científica conduzida pela aluna do curso de Biologia pela PUC São Paulo, Daniele Janina Moreno, comprovou que a gruta, como o parque é comumente conhecido, ainda comporta muitas espécies de aves residentes ou migratórias. Algumas delas podem utilizar a mata para construir seus ninhos para reprodução, enquanto outras apenas para descanso. Tudo num espaço relativamente reduzido de aproximadamente 1 quilômetro de comprimento. O Parque das Monções pode ser considerado uma área de transição entre os biomas de Mata Atlântica e Cerrado, sendo pequeno e estando dentro de uma área urbana. O local apresenta espécies residentes ou migratórias.
podemos nos surpreender com a biodiversidade de um espaço como o da gruta. Segundo o estudante, em uma trilha de terra de mais ou menos 1 quilômetro, ela pode ver aproximadamente 100 espécies diferentes de aves ao longo da pesquisa. Além das aves, houve registros também de répteis como lagartos e cágados, além de mamíferos como o gambá de orelha branca, a capivara, vestígios de tatus e entre outros. Com esse potencial, o local poderia ser um ponto de observação de aves. O que mais encontramos aqui são elas, conta a futura bióloga que já pode ver esse interesse em pessoas de outras cidades. Uma vez ela publicou fotos com espécies encontradas no parque no site especializado. Semanas depois, 2 observadores e fotógrafos de aves de Sorocaba vieram até o município para também tentarem o registro das espécies. A maioria das espécies é mais ativa no período da manhã e no entardecer. Um binóculo é mais do que o suficiente, diz Daniele. Para aguçar os observadores de aves, a estudante cita algumas das espécies que podem ser registradas. São elas a pepira vermelha, o choró-boi, o barbudo rajado e o jacu. Esse último, ela é alerta mais difícil, mas que outras pessoas já conseguiram observar.